Viva! O meu nome é Vítor Andrade André e este é a Voz da Academia, um podcast, um programa do jornal académico Voz da Academia que se dedica a tratar temas da juventude e do ensino superior. Hoje temos, como é nosso hábito, mais um painel de luxo. Passo a apresentar, temos hoje connosco o Diogo Braz, presidente da Federação da FADU, da Federação Académica do Desporto Universitário, a Juliana Soares, presidente do Conselho Nacional dos Estudantes de Direito, o CNED, e o José Machado, vice-presidente da Associação Académica de Coimbra, e hoje é um Voz da Academia especial, mais um episódio especial, neste caso dedicado a ensino superior, juventude e orçamento do Estado para 2026. Agradeço desde já ao nosso excelente painel de oradores desta noite e começamos, sem mais delongas, pelo Diogo, no caso, com a nossa primeira questão. Portanto, a nossa primeira ronda é uma apreciação global da proposta do Orçamento do Estado para 2026, também do processo de negociação orçamental e dos posicionamentos dos vários partidos. Diogo, o que é que tem parecido este processo orçamental? Bom, antes de mais, boa noite a todos. Cumprimentar naturalmente todos os meus colegas de painel, a Juliana, o José Machado. Também um cumprimento muito especial ao Vítor e agradecer naturalmente o convite para estar presente e para partilhar um bocadinho também da nossa visão sobre estas temáticas que são tão importantes nos dias de hoje e com as quais convivemos no nosso cotidiano, na nossa atualidade. Relativamente à pergunta que formalizaste, penso que, ou seja, o Orçamento do Estado 2026 para, neste caso concreto, para a juventude, o ensino superior. Eu, ao longo da minha intervenção, também, se calhar, vou especificar um bocadinho mais para o desporto, que eu diria que é a área que posso também dar um melhor contributo. No entanto, efetivamente, neste Orçamento de Estado, há diversas bandeiras que têm um bocadinho de diferir do que já tinha, do que tem vindo a ter ao longo dos anos, nomeadamente as questões de habitacionais, de apoio à habitação para os jovens, através também do benefício fiscal, através do IRS jovem, mais ligado à parte da juventude, do desporto, através de uma dotação orçamental reforçada, digamos assim. E, portanto, são tudo conjuntos de medidas que efetivamente também visam e vêm no seguimento de conseguirmos aqui, de certa forma, também conceder melhores condições, trabalhar em paralelo com todos os jovens nesse sentido e, portanto, certamente terei a oportunidade de aprofundar mais questões inerentes ao desporto de seguida. Juliana, o que é que te parece este Orçamento do Estado? Bem, obrigado, Diogo. Antes de mais, boa noite. Agradecer o convite na pessoa do Vítor, agradecer também aos meus companheiros de painel, ao Diogo e ao José, que têm todo o papel preponderante naquilo que é a representação juvenil no nosso país. Quando nós olhamos para este Orçamento de Estado, aquilo que mais se nota, na minha opinião, é mesmo uma verdadeira falta de visão estratégica para o país. Eu acho que continuamos a ter um orçamento que não consegue responder ao imediato, mas constrói assim uma certa estabilidade nem previsibilidade para as instituições. Eu acho que as famílias e os jovens, neste momento em Portugal, precisam de um orçamento de Estado que conseguisse pensar a médio prazo, seja na habitação, seja na economia, seja na transição digital, na própria justiça, que depois também vou ter a oportunidade para desenvolver um bocadinho mais aqui, e no ensino superior, não é? E tudo isto cria aqui uma dificuldade e um pacote, digamos assim, de impedimento à emancipação jovem. Eu acho que quando nós conseguirmos deixar de ter que gerir crises políticas e começarmos a construir um país com pés e cabeças e que não tenhamos que estar constantemente a repensar como é que vamos voltar a construir todo o orçamento de Estado e começar a fazer orçamentos de Estado que tenham uma visibilidade e uma previsibilidade mais extensa, aí sim é que conseguimos começar a ver resultados. Parece que de 4 em 4 anos nós temos que recomeçar todo o trabalho do zero e temos que recomeçar todas as iniciativas jovens e todas as iniciativas globais do zero. E aqui a justiça continua a destacar-se pela distância entre aquilo que o país necessita e aquilo que de facto é financiado, não é?
os estudantes de Direito, e falando no meu meio, digamos assim, e os próprios jovens juristas verem diariamente o impacto dessa falta de investimento, não é? Os nossos tribunais não têm condições, os locais de trabalho não oferecem tudo aquilo que é preciso para que um trabalhador possa exercer a sua função na mais plena das formas, não conseguimos acompanhar a modernização, digamos assim, de todo o mundo e a transição digital para dentro dos tribunais, porque há essa falta de financiamento. E parece que ainda estamos aqui no século XV, quando na verdade estamos no século XXI e Portugal tem um dos sistemas de justiça mais atrasados, mais lentos, mais burocráticos, não só da Europa, mas de todo o mundo, porque há mesmo este desconhecimento e esta falta de tato, digamos assim, no que toca à justiça. E no ensino superior, a situação, na minha opinião, depois deixarei o José desenvolver mais essa parte, a situação é um bocado semelhante, não é? O financiamento base continua a ser insuficiente, as instituições continuam dependentes das propinas e uma ação social que continua aquém daquelas que são as necessidades dos nossos estudantes, não é? E continuamos a ter universidades que não têm estabilidade orçamental, não têm uma possibilidade científica, não têm uma pedagogia estrutural, não têm muito para onde almejar no futuro. E para a juventude, eu acho que este Orçamento de Estado ainda apresenta algumas medidas, apesar de elas serem mais dispersas, mas não é a estratégia mais adequada naquela que é a minha opinião. Falta uma política nacional de emancipação, não só a habitação, como o ensino de mercado e trabalho e a participação cívica. Falta também tratar os jovens como uma parte central do desenvolvimento do país, não é? E não só como um apêndice. Eu acho que é preciso, eu acho que é preciso trazer os jovens para esta discussão. Excelente. Daqui a bocadinho temos mais uns minutinhos para desenvolverem, mas para já passa ao José Machado. José, concordas aqui com o diagnóstico do Diogo e da Juliana, ou tens uma opinião diversa? Ora, por último, mas permitam-me também fazer as precedências devidas, agradecer ao Vítor pelo convite, é um tema nesta fase, e naturalmente cumprimentar o Diogo Braz e a Juliana, é um prazer poder partilhar convosco esta pequena, mas importante discussão sobre o Orçamento de Estado. Eu aqui vou ter que dar, independentemente, um seguimento à intervenção da Juliana. A verdade é que este é um orçamento que se demonstra pontual, não é estratégico, não há uma visão a médio e longo prazo. Eu poderei até dar um exemplo prático naquilo que é o Orçamento para a Educação, é algo que parte de decisão governativa, mas, por exemplo, isso em particular é cooperativo, que há um ano via uma quebra orçamental, vê agora um aumento orçamental, ou seja, demonstra aqui uma decisão que não é coerente, que não demonstra um projeto político a pelo menos médio prazo, neste caso como vertente do setor de educação, e que nos demonstra que de facto não há um caminho definido para aquilo que é, neste caso, o futuro ensino superior. E tal como a Juliana mencionava, é também um orçamento que não promove de todo a fixação dos nossos jovens no território, por uma razão. Continuamos a insistir na percepção da educação como um capricho orçamental e não como um investimento. A verdade é que, na minha opinião, este Orçamento de Estado é, acima de tudo, um orçamento um pouco figurado, do ponto de vista político e financeiro. Repito-me figurado no que diz respeito à questão do aumento da fatia orçamental para a educação, de cerca de 8,2%, que na verdade é um orçamento retroativo, ou seja, são gastos que já estavam previstos, inerentes, por exemplo, à questão da investigação, e que são vendidos como se fosse uma enorme conquista orçamental por parte do atual governo. Isto conecta-se intrinsecamente com a segunda questão, que irei também desenvolver mais à frente, que é, nomeadamente, do reforço do modelo de ação social. E esta questão da ação social tem sido utilizada nos últimos meses como prerrogativa justificativa do aumento das propinas. A verdade é que parte-se do princípio que não deverá ser o estudante a financiar o seu próprio reforço da ação social. Ora, isto é de certo modo até contraditório. E a verdade é que esta narrativa, esta retórica do atual governo de justificar que este aumento de 3 euros na propina acaba por justificar o aumento da alavancagem orçamental à ação social é, na nossa opinião, contrassensual e demonstra que, de facto, não há a visão a médio prazo deste governo perseguir a universalidade, ou pelo menos procurar alcançar a universalidade da gratuidade do ensino, mas sim promover uma elitização, ou seja, uma diferenciação do ensino superior, enquanto, de certo modo, acabam por promover uma vez mais esta ideia de um capricho orçamental para o ensino superior. Irei, pronto, depois poder desenvolver um pouco mais à frente estas ideias, mas, na minha opinião, é acima de tudo um orçamento figurado, com pouca visão estratégica, uma visão mesmo muito limitada naquilo que é a atuação política no ensino superior, acima de tudo. Muito bem, passamos agora a uma segunda ronda. Vocês foram já entrando um pouco naquilo que era a nossa segunda questão, que está relacionada precisamente, e dou-vos também algum tempo, caso ainda queiram responder a mais
alguma coisa aqui da primeira ronda, mas já começaram por entrar nos temas da juventude e do ensino superior. Nós sabemos que nos últimos anos tem-se debatido muito aqui estas problemáticas, inclusivamente, pronto, todos nós sabemos que na política, quando um partido está na oposição, muitas vezes faz algumas críticas, depois quando está no governo nem sempre é coerente com as mesmas, mas temos aqui grandes questões, como o tema da propina, que já foi aqui também abordada, e portanto, ainda aqui à nossa segunda questão, que é, nas áreas da juventude e do ensino superior, que destaques é que vocês acham que devem ser referidos? E entrando também um pouco naquilo que também alguns já foram abordando, que são as áreas, porque nós na feitura deste painel quisemos ir também a áreas ligeiramente diferentes. O Diogo ao nível do desporto, que é uma área em que está muitíssimo confortável, não fosse presidente da FADU, a Juliana na área também ali da Justiça, e o José, naturalmente, sendo vice-presidente da Associação Académica de Coimbra, com toda a história que tem na área específica do ensino superior da ação social. Portanto, começava neste caso pela Juliana. Juliana, quais é que são aqui as pedras de toque em termos de juventude, de ensino superior e no teu caso também da justiça? Bem, vou começar do fim para o início. No caso da Justiça, o Orçamento de Estado de 2026 continua a não enfrentar, como já tinha referido, os desafios que são estruturais, não é? Dentro do nosso setor. A morosidade processual, a contínua e elevada dificuldade em entender que a digitalização é uma necessidade, não é? E que este avanço é preciso para que os nossos tribunais continuem a funcionar e funcionem melhor, não é? Os próprios recursos humanos estão longe de responder às necessidades reais, não sei se, e vou partilhar convosco, mas nós temos um número de jovens que se inscrevem anualmente nas provas do SES, do Centro de Estudos Judiciários, com uma taxa de reprovação que muitas vezes ronda os 80% a 90%. Ou seja, existe aqui um entrave a ingressar na profissão que faz com que isto torne-se tudo uma bola de neve, não é? Não temos recursos humanos, não conseguimos contratar jovens porque não há espaço para que os mesmos consigam aceder ao próprio SES, por isso isto torna-se aqui uma bola de neve, não é? E a contínua e sistematicamente subfinanciamento das estruturas. Faltam as medidas para garantir que o sistema pode melhorar, falta eficiência aos próprios tribunais e é preciso diminuir, na minha opinião, a dependência do trabalho presencial destes mesmos, não é? Falta também um plano nacional para a justiça digital, com metas claras, públicas, etc. No ensino superior, na minha opinião, o orçamento mantém as mesmas fragilidades que sempre teve, que sempre se mostrou, ou seja, não vemos aqui um grande avanço. O financiamento base continua a ser insuficiente, há um excesso de dependência por parte das propinas, falta um investimento estrutural nas faculdades, falta uma distinção daquilo que é necessário ou não para formar jovens para o mercado de trabalho. As próprias instituições precisam de uma estabilidade orçamental e com isto posso dar um caso de um dos meus associados, que é a Universidade do Nedi Ismato, que deixou de ter acesso às cadeiras processuais porque ficava mais barato à instituição e teve a acreditação da A3Es para o fazer, retirar cadeiras processuais que são importantíssimas para o curso de Direito e trocar por cadeiras optativas, que acabam por não ser optativas porque ficaram obrigatórias, mas como por exemplo Direito Imobiliário, Direito do Urbanismo, que tem a sua necessidade, tem aquilo que é preciso, mas vemos aqui uma necessidade das infraestruturas e das universidades em reduzir a qualidade do seu currículo para conseguirem manter determinados alunos e determinados cursos a funcionar. Eu acho que, enquanto presidente do CNED, vejo ainda outro ponto essencial, que é o acesso às profissões jurídicas, que continua extremamente desigual, faltam programas de prática jurídica, faltam estágios, esta questão do estágio remunerado, por muito bom que seja nós remunerarmos os nossos jovens pelos estágios que estão a fazer, a verdade é que não corresponde à realidade portuguesa no que toca a ser possível fazê-lo ou não fazê-lo, não é? Porque a realidade dos nossos jovens advogados é pequenos e médios escritórios, com muito poucas big laws, digamos assim, que não têm capacidade de pagar aos seus estagiários um salário digno, que agora está legalmente, obrigatoriamente imputado, e não vimos nada no Orçamento do Estado que vá
acautelar estas situações. O próprio IFP também tem as suas debilidades que também não ajudam nesse sentido. Portanto, e para finalizar, eu acho que o Orçamento de Estado deu os seus passos, mas não deu passos estruturais, ou seja, não é exatamente aquilo que nós precisamos agora para o país, especialmente na justiça e especialmente no ensino superior. Muito bem. José, o que é que nos diz sobre, em específico, juventude, ensino superior? Ainda por cima tu que trabalhas tão proximamente com centenas, milhares de estudantes, o que é que eles te dizem todos os dias? Bem, a verdade é que se até este ponto o que nos preocupava acima de tudo era também o futuro dos jovens em Portugal, neste momento a nossa atenção é redobrada para o percurso académico dos jovens em Portugal. A dura realidade era que nós enfrentávamos já uma série de barreiras à frequência de ensino superior. Aliás, na minha opinião e na generalidade da opinião dos estudantes, o principal fator de entrave ao acesso ao ensino superior era a habitação, neste momento, era um custo que era muito complicado de suportar à maior parte das famílias portuguesas, e a verdade é que agora entramos num ciclo um pouco vicioso, onde se procede ao aumento da propina, como uma reforçação social que não equipara aquilo que são as necessidades básicas de qualquer estudante de ensino superior, e entramos num loop, onde é difícil estudar, é difícil viver e torna-se um país, promovemos aqui um país que não é de todo atrativo para os jovens cá se fixarem. E a verdade é que, o que dizia há pouco, vou ter que recuperar, a ciência, o ensino superior, a investigação é um investimento, acima de tudo, no nosso país. E se nós fazemos este investimento, há que, a priori, digo eu, procurar o retorno dele. E a verdade é que este Orçamento de Estado não procura. Aliás, posso anunciar esta questão, nomeadamente daquilo que será a necessidade de optar-se pela questão do IRS jovem, ou seja, pressupõe-se que uma política voltada para a juventude procura fixar a juventude, não teria que ser opcional, mas sim se acabaria por enquadrar numa política pública voltada de facto para a fixação de jovens, para a valorização de jovens, procura, acima de tudo, estabelecer as necessidades mínimas para que um jovem tenha interesse em permanecer no país de origem. E neste momento, a dura realidade que nós testemunhamos é que um jovem licencia-se, procura naturalmente o mestrado de forma a valorizar a sua carreira e o seu percurso académico, e quando sai para o mercado de trabalho, não só tem uma grande dificuldade em aceder a esta realidade, ao setor de procura, como também tem uma grande dificuldade em sequer conseguir fixar-se, seja do ponto de vista habitacional, do ponto de vista económico, o que quer que seja. E, aliás, as estatísticas têm cada vez mais revelado que cada vez mais tarde os jovens saem de casa. Isto é um dado que nos devia preocupar e que deveria dizer, acima de tudo, ao Governo que é necessário não só políticas que fixem os jovens no seu percurso de ensino superior e que lhes deem as necessidades básicas para esta carreira académica, como também para o que vem a seguir, que é, acima de tudo, um fator muito estressante ao longo do nosso percurso académico, perguntarmos aquilo que vem a seguir. Pronto, e a verdade é que este orçamento demonstra-nos que não há uma visão estratégica, como disse há pouco, para o ensino superior. Isto enquadra-se na questão do modelo das propinas, da reforma administrativa, que, tal como a Juliana dizia, na minha opinião, não é uma prioridade. Nós continuamos com a investigação em Portugal muito débil, onde a carreira de investigador não tem o seu enquadramento legal desejável, não há um progresso na carreira de investigador, e ao invés de procurarmos solucionar problemáticas que já há muito eram enunciadas, não só pelo movimento associativo estudantil, como também por vários agentes de ensino superior, o Governo optou, por exemplo, por esta reforma administrativa que envolve a DGES e tudo mais. Eu acredito que é uma falta de enquadramento a longo prazo, estratégico, falta de valorização daquilo que é o papel do ensino superior, e que demonstra, infelizmente, como disse há pouco, e eu vou terminar do mesmo modo, que nesta fase o ensino superior tornou-se um capricho para este atual Governo e não um investimento com o seu devido retorno a médio e longo prazo. Muito obrigado, José. Diogo, concordas, não concordas? E já agora aproveito para te colocar uma subquestão, tendo em conta o panorama com que tu trabalhas diariamente. Alguns de vocês sabem, eu fui representante estudantil durante 6 anos, portanto uma carreira relativamente longa, e ao nível da Universidade de Lisboa havia sempre uma discussão de algumas das associadas, por exemplo, da FADU, que tem muita força no desporto nacional, lembro o técnico, por exemplo, a discutir e a procurar trazer mais apoios da Universidade de Lisboa para o desporto. Será que nós corremos sempre este risco de as universidades terem de escolher entre apoiar, por exemplo, a ação social ou o desporto, que é uma área também tão importante para a saúde mental, para a saúde física, para a competitividade dos próprios estudantes? O que é que tu achas, Diogo? Como é que nós podemos resolver este dilema? Bem, a meu ver, acho que são duas áreas completamente
que se complementam, né? E que acabam por criar aqui uma certa sinergia, porque acabam por estar relacionadas. Nós, efetivamente, e falaste desse tópico, queremos academias com estudantes, constituídas por estudantes, que primem também pelo seu bem-estar, pela qualidade de vida ao longo do seu trajeto académico, e sem dúvida que o facto da praticar atividade física, praticar desporto, que beneficia imenso e que contribui de forma bastante elevada para que consigamos atingir esses mesmos índices e esses mesmos objetivos. Portanto, são duas áreas completamente similares e que se conseguem efetivamente complementar em toda a sua linha de ação. No entanto, também dizer que especificamente no que concerne aqui às questões relacionadas com o desporto em si e que relativamente ainda a esta questão do Orçamento de Estado, que efetivamente para o ano de 2026 o desporto é uma área que irá ter um aumento bastante significativo, ou seja, a área, o valor que está tabulado é de 58,7 milhões de euros, ou seja, significa um aumento de 8,1 milhões em relação ao anterior orçamento. No entanto, destacar também a realização e a apresentação que decorreu nesta semana do Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo. Efetivamente um plano que se encontra estruturado, que é realizado a 3 ciclos olímpicos, ou seja, com bastante tempo estratégico no futuro, e que efetivamente prevê uma série de uma série de medidas constituídas, ou seja, essas medidas que acabam por formalizar 6 pilares principais e se foca desde a educação física nas escolas, reforçar essa mesma área, essa mesma vertente, mas também o foco também no alto rendimento, nos estudantes que efetivamente representam Portugal em competições internacionais, no sentido de lhes proporcionar cada vez melhores condições, cada vez melhores ferramentas para que estes possam fazer de forma condigna. No entanto, é algo que nós também identificamos, que é falta e ficou, digamos que na gaveta, essa mesma questão de alocar uma verba para o ensino superior, digamos que o desporto no ensino superior, na constituição de infraestruturas desportivas das instituições de ensino superior. Atualmente temos instituições de ensino superior que com condições e infraestruturas desportivas degradadas, muitas delas acabam até por não ter essas mesmas infraestruturas desportivas e, sem dúvida alguma, que é necessário criar esse plano estratégico do desporto no ensino superior, no que concerne, nomeadamente, essas questões infraestruturais, permitindo, de certa forma, incrementar os números de prática, que, por consequência, vão contribuir de forma positiva para aumentar também os níveis de bem-estar e de qualidade de vida de todos os nossos estudantes. Muito bem. Eu não quero que vocês deixem nada por dizer, portanto, vamos aqui a mais 2 minutinhos para cada um, antes de entrarmos no minuto final. A conversa está a correr de uma forma muito interessante e, portanto, o tempo corre quando é assim. Juliana, o que é que ainda queres acrescentar aqui em relação a estes grandes temas? Bem, eu fico muito feliz que no desporto tenha existido esse aumento, estamos realmente a caminhar para uma melhoria, por mais que acho que deva ser mais, mas tenho que concordar em tudo aquilo que foi dito também pelo José, e acho que a questão da própria, e saindo aqui um bocadinho da parte da justiça, a questão da propina, a questão da habitação, é algo que pode ser decisivo e já é decisivo para muitos jovens, mas tornar-se cada vez mais decisivo, até porque criámos aqui uma incerteza ao descongelar as propinas no que toca ao segundo ciclo de estudos, que é os mestrados. Para direito existem profissões que nos exigem o mestrado como acreditação para poderem ingressar nas mesmas, como é, por exemplo, a magistratura, e assusta-me e fico genuinamente preocupada para com os jovens que vão ter que levar com este aval do aumento da propina e sem saber se o segundo ciclo de estudos também será afetado, porque já verificamos mestrados com tetos de valor muito altos, cada vez mais caro, até em universidades públicas, mestrados que rondam valores similares às das universidades privadas,
discriminadas, e sendo muitas das profissões que os nossos jovens querem ingressar, e desde das alterações de Bolonha, que o mestrado é visto como uma necessidade para ingressar em determinadas profissões, assusta-me um bocado se não vamos estar a criar mais um entrave a esses jovens, e não acautelarmos isso também neste tipo de orçamentos deixa-me um bocado preocupada. E depois, claro, é toda a crescente da habitação, a própria coesão territorial do nosso país também me preocupa, é algo que também não foi muito trabalhado, na minha opinião, no nosso Orçamento de Estado. Continuamos a ter jovens que demoram, dentro de Lisboa, demoram 2 horas a chegar às universidades, dentro do Porto também têm enormes dificuldades em fazê-lo, e não falando sequer dos alunos que estão deslocados das suas zonas de residência, tudo aquilo que te levam com o abalo, com os grandes preços da habitação. Acho que é isso que queria deixar aqui um bocadinho mais fora da justiça. Muito bem. José, o que é que queres acrescentar aqui em 2 minutinhos? Pronto, assim, bullet points, como se costuma dizer, aquilo que nós procuramos, acima de tudo, no movimento associativo, é que haja um planeamento político para os setores, um planeamento setorial, ou seja, que evidencie uma clara estratégia voltada para o setor. E neste momento o ensino superior atravessa quase que uma crise política. A verdade é que nós estamos a passar uma profunda reforma administrativa, como mencionei anteriormente, acompanhada pela revisão do RGES, que por si só já é uma tarefa bastante complexa, e ainda agora acompanhada por esta questão do modelo das propinas. Ora, como mencionei, parece-me que é demasiado processo pendente, que acaba por confirmar uma instabilidade política e financeira brutal ao ensino superior. E esta instabilidade, naturalmente, que se reflete naquilo que é o próprio sucesso do ensino em Portugal. Nós não só temos grandes problemáticas, como a Juliana mencionou, com a questão do coesão territorial, isso é um problema que é afeto ao ensino superior desde muito cedo. Recordo até as problemáticas com o regime binário, com a especialização de algumas instituições no interior, e a verdade é que o ensino superior reflete-se no abandono de projetos anteriores. A verdade é que temos aqui o exemplo das residências, do aumento das residências vendida como uma conquista política pelo atual governo, e nós vamos proceder um pouco a questão evidente, onde perguntamos onde é que está a execução do PNAES, ou seja, nós temos milhares de temas por executar, de um plano nacional já aprovado há vários anos, e por cima desse plano para aprovar e para executar, aparecemos com uma nova proposta de mais residências. Torna-se, de certo modo, até demagógico para um governo que durante vários anos foi oposição, fazer exatamente aquilo que durante tantos anos se opôs. E depois, naturalmente, que conecta estas questões com uma série de outras problemáticas, nomeadamente com a ação social, onde nós continuamos com uma revisão pendente do modelo de base da ação social, que não prevê, por exemplo, a ação social direta para os estudantes internacionais, onde não revê a aposta na ciência e na produção de conhecimento, que se torna inevitavelmente atrativo para grandes empresas e grandes centros de desenvolvimento, e a verdade é que esta falta de estratégia para o ensino superior reflete-se não só na nossa capacidade de fixar os jovens, como também, inevitavelmente, no nosso cenário macroeconómico. E isto é algo que nos preocupa profundamente, e mencionamos que seja solucionado em breve, que se defina claramente uma política para o ensino superior, realista, consciente e, acima de tudo, com resultados práticos à amostra. Muito bem, o José a pedir compromissos, novos compromissos ao governo. Diogo, o que é que queres aqui acrescentar? Eu dizer apenas que o fato, o setor tem tido bastante, ou seja, da atividade regular que as instituições de ensino superior acabam por conter ao longo do seu ano letivo, digamos assim. Sendo que, ou seja, há sempre estas questões de melhorar e aumentar números, de aumentar os números de estudantes com atividade prática, desportiva, efetivamente regular, combater também ainda temos muito essas questões da igualdade de género, temos cada vez mais raparigas a praticar desporto, principalmente não só em competições formais, mas também em termos de desporto informal, e depois, efetivamente, o grande chavão, que é digamos que o combate à obesidade, né? É algo que efetivamente ouvimos falar imensas vezes sobre essa temática, e penso que seja um dos fatores que também o governo assim o elenca e considera um dos fatores prioritários, sendo que, de acordo com os últimos dados do Eurobarómetro, nós estamos situados numa posição muito preocupante a nível europeu, e será efetivamente uma grande preocupação
tentar recuperar, pelo menos, e subir mais uns degraus na tabela classificativa nesse mesmo sentido. Relativamente ao desporto universitário em si, sem dúvida alguma, contribui muito e em muito para as questões alocadas não só às questões alicerçadas na saúde mental dos estudantes, mas também contribuindo de forma positiva para que haja uma maior qualidade de vida nos campos em si, e hoje em dia já temos uma série de programas certificados pelas federações internacionais. Eu posso dar o exemplo do Healthy Campus, é um programa extremamente bem constituído e que efetivamente reconhece todos aqueles que colocam em prática fatores positivos inerentes ao desporto no seio do ensino superior. E, portanto, o caminho será por aí, conseguimos incrementar esses números, combater essas desigualdades, e a FADU efetivamente estará presente nesse mesmo trajeto, nesse mesmo seguimento e com um posicionamento sempre ativo nesse sentido. Muito bem, vamos agora ao minuto final. No programa de hoje, e considerando até o painel que aqui temos, que são pessoas que em princípio estarão a trabalhar no próximo ano nestas áreas também e terão, esperemos nós, capacidade de influenciar o Governo e a Assembleia da República. A pergunta de hoje, do minuto final, é precisamente o que é que vocês desejam, já não para este orçamento do Estado, porque é um avião que está prestes a descolar e que já é muito difícil ou mesmo impossível de travar, mesmo que nós tenhamos alguns deputados que ouvem o nosso podcast, e foi uma novidade que eu tive também nos últimos tempos, mas o que é que vocês querem trabalhar durante este ano para que no orçamento para 2027 possa estar lá incluído? Quais é que são os vossos desejos nesta matéria? E, portanto, começamos nesta ronda pelo José Machado. José, conta-nos. 1 minuto. Em 1 minuto vou ter que ser enviesado, naturalmente. Ambiciono a versão deste atual modelo de propinas, procurando, acima de tudo, este caminho gradual em busca da universalidade da gratuidade do ensino superior. Naturalmente, uma revisão do modelo de base de ação social, que contempla aqui não só uma maior abrangência naquilo que é o seu âmbito de atuação, mas também uma maior alocação orçamental à ação social. Autonomização da investigação ao financiamento comunitário europeu, foi um tema muito debatido no ano passado, na dependência da FCT de fundos europeus, ou seja, ambiciono que o Estado de facto encara a investigação como uma prioridade fundamental para o seu investimento orçamental. E, por fim, o depois, que tanto mencionei nesta nossa conversa, políticas de facto voltadas para a transição dos jovens para o mercado de trabalho, no que diz respeito à fixação habitacional, políticas voltadas para a habitação jovem, a manutenção de IRS jovem, novos modos de fixar e tornar Portugal atrativo para os jovens, e acredito que só assim de facto poderemos otimizar esta massa jovem que temos aqui em Portugal, que tão bem qualificada, tão bem formada é, e que de facto não encontra as melhores razões para ficar no nosso país, infelizmente. Muito bem, cumpriste na plenitude. Diogo, quais é que são os desejos e em que é que queres trabalhar com o Governo para o Orçamento 27? Conta-nos. Desejo já muitos e trabalharemos afincadamente nesse mesmo sentido. Mas sem dúvida alguma que continuo, nós este ano tivemos essa boa nova, como dizia a Juliana, de incremento do valor alocado ao desporto do Orçamento de Estado, mas acima de tudo que esse valor continue, digamos assim, mas mais do que incrementar esse valor, que haja efetivamente uma valorização do setor e que possamos efetivamente recorrer e ter essas ferramentas por parte do Governo para conseguirmos fazer evoluir, desenvolver também o desporto em todo o ensino superior. Destacar também que nós estamos efetivamente, e como referi anteriormente, numa altura que apresentámos o plano na semana passada, o Governo apresentou o Plano Nacional Estratégico para o Desporto, e efetivamente referir que é sem dúvida alguma, e nós identificámos essa mesma questão de haver uma rede, digamos uma criação de uma estratégia para o desporto no ensino superior, nomeadamente no que concerne às infraestruturas desportivas. Portanto, a meu ver, será e é efetivamente uma questão que tem que ser combatida
e isso, sem dúvida alguma, que é algo que nós, podendo sugerir e podendo desejar, é algo que nós gostaríamos muito de ver implementado e construir em conjunto também com o governo, fazendo parte da solução e não do problema. Mas basicamente dizer que, e reforçar também nesse sentido, como já tinha elencado anteriormente, a questão e o fator de criar um plano estratégico para o desporto no ensino superior, facultar efetivamente verbas de financiamento para que as instituições de ensino superior possam recorrer a elas, no sentido de criar infraestruturas desportivas que possibilitem a prática por parte dos seus estudantes. Essa é de facto uma grande lacuna que nós identificamos e que estaremos certamente disponíveis para contribuir para a supressão da mesma e, de certa forma, fazendo parte da solução e não do problema. Perfeito. Sabem que fazer coisas em direto e online tem destes problemas às vezes. Mas passando aqui para o minuto final da Juliana, o que é que são os desejos para o orçamento de 27? Nós pensamos a longo prazo, é já no de 27. Sim. Então, para o Orçamento de Estado de 2027, eu acho que o primeiro desejo, digamos assim, é que realmente as tutelas, os governos pensem, os grupos parlamentares também, pensem no país, em estratégias para o país a curto, não a curto, mas a médio e a longo prazo. Tanto na economia como na habitação, no ensino superior, na juventude, que se coloque a justiça também como uma das verdadeiras prioridades, porque deve-o ser, sem puxar a brasa à minha sardinha, um investimento plurianual e metas reais para a redução de burocracias dentro da mesma. Também acho e desejo que o Estado avance para a sua modernização digital, seja nos serviços públicos mais simples e seja nos serviços mais difíceis, digamos assim. Na justiça, isto pode significar sistemas interoperáveis e processos muito mais rápidos, ou seja, o país vai trabalhar também muito mais rápido por si só. E o terceiro desejo, espero que o Orçamento de Estado valorize a formação prática dos nossos jovens, em especial dos juristas, seja através dos estágios, seja através das clínicas jurídicas, programas que aproximem as universidades das instituições públicas e que se valorize realmente e que se entenda que o nosso futuro está dependente dos nossos jovens. Então nós temos que dar aos nossos jovens as ferramentas para que possam criar mais tarde e para que se possam tornar numa geração muito melhor e muito mais habilitada e com capacidade para criar novas coisas nos próximos anos, porque nós somos jovens hoje, mas não vamos ser jovens a vida toda, não é? E temos que ter condições para ser os grandes adultos da amanhã. Muito bem, esticaste um pouco no minuto, mas tudo bem, nós depois cortamos, estou a brincar. Também nos cabe aqui participar nesta rubrica final. Eu tenho aqui 3 desejos para o Orçamento de 2027. Um primeiro desejo é sobre aquela que eu entendo ser a grande crise neste momento da juventude e também do ensino superior, que é a questão da habitação. E, curiosamente, a questão da habitação, que já foi aqui tocada, aliás, todos os 3 temas que eu vou falar já foram, felizmente, é daquelas situações em que vários partidos têm razão e, portanto, eu falo tranquilamente quando digo que se podiam pôr de acordo em relação a algumas medidas. Eu espero que para o Orçamento de 27 finalmente nós tenhamos a concretização de diversas políticas. Num primeiro momento, aquilo que depende somente do Estado, a questão dos prédios devolutos do Estado, por exemplo, começarem a ser rentabilizados. Num segundo momento, a questão da desburocratização para que também os privados consigam mais facilmente colocar prédios à rentabilidade dos jovens e dos estudantes. E num terceiro momento, a questão da construção pública também, que demora mais algum tempo, mas que vai ser extremamente necessária para nós conseguirmos aqui competir com outros países europeus. Em traços muito gerais, a questão das taxas e propinas de segundo e terceiro ciclo, uma questão que também já foi aqui abordada, não vou desenvolver, e um terceiro tema que me diz muito, porque também eu sou do interior, a valorização das instituições de ensino superior do interior do país, porque ano após ano estão a morrer à frente dos nossos olhos, e só quem é cego é que não vê os alertas que vêm de universidades e politécnicos do interior, e portanto fico por estes 3 desejos, e acho que já estou a ser se calhar um bocadinho ambicioso,
Mais uma vez agradeço em nome da Voz da Academia e do Projeto Academia ao nosso painel de oradores. Foi um grande gosto ter-vos aqui connosco. Certamente não foi a última vez que vos tivemos em eventos da Voz da Academia e do Projeto Academia, e agradecer também a todos aqueles que nos acompanharam e que verão este episódio, seja no YouTube, seja no Spotify. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.